encontro, tá? Esse tema, então, que a gente vai começar a trabalhar na aula de hoje é a Guerra do Vietnã. Esse tema aqui, então, que a sociedade dos Estados Unidos não gosta muito de falar porque eles perderam a guerra. Né? A guerra traumática para a sociedade estadunidense, principalmente porque eles perderam a guerra. Né? Eles se ferraram bonito naquela guerra, eles acharam que eles iam chegar lá no Vietnã e matar aqueles amarelos, né, que nem o termo que eles usavam. E aí, né, acabou que eles perderam a guerra para os guerrilheiros, né, vietnamitas lá embaixo do solo. E o que aconteceu? Bom, gente, a Guerra do Vietnã, ela foi, digamos assim, né, gente, ela foi o primeiro conflito televisionado para o mundo. Essa é uma diferença dessa guerra em relação às outras. Então, assim, ó, turma, o que a gente vai falar sobre essa guerra? Ela foi, como eu disse, ela foi uma guerra televisionada para o mundo, ela foi uma guerra que teve vários registros feitos, então há uma série de documentários com cenas reais do conflito, principalmente registrada pelos Estados Unidos, né, essa guerra aqui, né, os registros feitos pelos cinegrafistas dos Estados Unidos, né, durante essa guerra. E esse conflito, ele, especialmente no final dos anos 60, a divulgação de imagens da guerra, mostrando a crueldade dos bombardeios aéreos com bombas napalm, o grande número de soldados estadunidenses mortos. Agora não posso falar estadunidense, né? Segundo um perfil lá, um perfil neomacartista, se eu falar estadunidense, estou sendo doutrinador, né? Se cuidem, né, com o termo, né? Agora eu vi essa besteira aí, né? Que eu não posso falar estadunidense. Vai tomar banho, vai se ferrar, né? Fiscal de termo, né, de termos técnicos, vai tomar banho. Então, o grande número de soldados dos Estados Unidos mortos, mutilados e desaparecidos, que era uma coisa que eles não contavam, né, que ia acontecer, né, quando os Estados Unidos entraram nessa guerra. Na verdade, os Estados Unidos, eles não contavam que eles iam perder essa guerra tão feia, assim como nós brasileiros, há 6 anos atrás, não contávamos que nós ia tomar aquele sacode dos alemães, né, na semifinal da Copa de 2014. Lá vem eles de novo. Eu tenho trauma do hino alemão até hoje por causa daquele jogo. Tá? Então, fez com que surgissem nos Estados Unidos, após a divulgação dessas imagens, após essas notícias de soldados mortos, feridos, mutilados ou desaparecidos, fez com que surgissem nos Estados Unidos manifestações contra o conflito. Aliados também, na época, aos chamados movimentos de contracultura, os jovens de lá daquele país pregavam paz e amor em oposição ao modo de vida no país, a ideologia capitalista, militar, urbana e industrial. E aí, a partir dali, manifestações contra a guerra se espalharam pelas universidades, onde os jovens chegaram até a enfrentar a Guarda Nacional, e também um outro elemento fundamental começa a se opor ao envolvimento dos Estados Unidos na guerra na Ásia, que foi a imprensa dos Estados Unidos ali naquele período da guerra. Bom, como eu disse para vocês, essa guerra ela foi o primeiro conflito televisionado para o mundo. As imagens do conflito chegavam nas casas dos Estados Unidos em cores e até, em alguns casos, ao vivo. Olha só que guerra diferente essa. O cinema, até num primeiro momento, ele se encarregou de enaltecer a invasão dos Estados Unidos, dizendo que eles estavam salvando o país dos vermelhos comunistas, né, ali do Sudeste Asiático. Eles enalteceram a intervenção, mas com o desenvolvimento da guerra e depois com o final e com a derrota, o cinema foi se afastando da propaganda militar e começou a fazer filmes apontando as consequências traumáticas desses conflitos armados para a sociedade dos Estados Unidos. Né? Eu poderia aqui citar vários filmes, mas eu começo aqui falando um exemplo desses filmes dessa vertente, representando as consequências traumáticas do conflito. É um filme de 1986, dirigido pelo Oliver Stone, chamado Platoon, que eu não sei se alguns de vocês já assistiram. O filme Platoon, ele narra a história de um jovem estadunidense que se voluntaria
para lutar na guerra do Vietnã, acreditando que com isso ele ia defender o seu país, né? Então essa lorota aí que vocês conhecem. E só que quando ele vai para os campos de batalha e se depara com uma realidade não favorável, ele começa a se arrepender e a refletir sobre os seus valores, ele começa, inclusive, a refletir sobre qual é o sentido dessa guerra, né? Então essa foi, eu poderia citar aqui para vocês o Platoon, beleza, poderia citar aqui também o The Post, eu não cheguei a assistir, Fábio, né, sobre a imprensa nesse período da Guerra do Vietnã, eu não cheguei a assistir esse filme, mas tem o Platoon, tem o Apocalipse Now, que é um filme que ele é interessante, tem o filme bem pesado, chamado Nascido para Matar, né, que ele é um filme dirigido pelo Stanley Kubrick. Esse filme é pesadaço, assim, ó. Esse filme eu acho que ele tinha no YouTube uma época, então esse filme ele começa falando sobre a formação dos soldados, o treinamento para ir para a guerra, e depois os caras lutando lá no Vietnã. Tem lá Bom Dia Vietnã, que é um filme interessante, mas esse Nascido para Matar, Full Metal Jacket, né, que é o nome do filme em inglês, é um baita filme, né? Deixa eu ver se tem aqui, deixa eu pesquisar aqui no YouTube, Nascido para Matar. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver. 1h56 tem esse filme, tá? Cara, esse filme aqui, ó, o Sargento Hartman, tá? O gordinho que vai treinar e sofre bullying. Meu, esse filme, alguns de vocês vão ficar um tanto assustados com algumas cenas, vão achar graça de outras cenas, mas tem cenas bem pesadas. Mas é um filme, ele é um filme bem interessante, O Nascido para Matar, esse filme, então. E aí, se vocês pegarem, por exemplo, no Netflix, né, vamos ver o que aparece aqui no Netflix, quando a gente pega sobre veja títulos sobre a Guerra do Vietnã, né? Então, se eu escrever aqui Guerra do Vietnã no Netflix, tem ali Destacamento Blood, tá? Que é um filme, tem ali Bob Kennedy para Presidente, né? Que é um filme que fala, então, um documentário que fala sobre uma série documental sobre o Bob Kennedy, que era o irmão do John Kennedy, que havia sido assassinado em 1963, também é uma referência que a gente pode falar. Tem filme aqui, o musical Aquários, né, que é uma crítica à Guerra do Vietnã, tem uma temporada chamada, uma série chamada Aquários, que aqui, pelo menos, que eu estava olhando, a referência é 18 anos, a censura, então, putz, né, filme com censura de 18 anos é um filme meio pesado da gente falar, tá? Tinha mais séries aqui do Netflix sobre a Guerra do Vietnã, mas parece que eles andaram tirando algumas coisas fora aqui dessa série, mesmo uma série que falava aqui recentemente, falava sobre esse conflito. Mas bem, turma, vamos... esse filme The Post realmente eu não vi mesmo, né? Não achei a referência aqui. Mas bem, turma, vamos entrar aqui então vamos falar aqui sobre a guerra, né? Bom, a Guerra do Vietnã, na verdade, ela tem as suas origens, ela tem as suas raízes no domínio que a França estabeleceu sobre a Indochina, né? A península da Indochina, lá na segunda metade do século XIX. Bom, o que aconteceu aqui? Deixa eu selecionar um material aqui para falar para vocês. Deixa eu abrir aqui, então, um material. Vamos colocar aqui para a gente apresentar. Deixa eu selecionar novamente aqui, então, esse material para vocês. Vamos nessa, abre aqui, vem para cá e foi. Beleza. A Indochina, então, ela vinha sendo controlada pela França desde a década de 1870. Tá? Esse é um ponto aqui crucial para a gente começar. Tá? E durante a Segunda Guerra Mundial também essa região ela acabou sendo ocupada pelos japoneses, né? Já que a França estava sendo ocupada por tropas nazistas, a região ela foi ocupada pelos japoneses, já que os alemães e os japoneses eles haviam formado o chamado eixo, certo? Então isso também favoreceu a invasão japonesa na Indochina. Bom, em 1939, o dirigente comunista chamado Ho Chi Minh, ele vai criar a Liga pela Independência, ou Viet Minh, para lutar contra o colonialismo francês. Mas, como eu disse para vocês, no ano seguinte, os invasores japoneses eles vão ocupar a região, e aí
a gente vai ter, então, no caso, essa guerrilha aqui atuando, a guerrilha do Ho Chi Minh. E aí o que vai acontecer? Então, nós temos a formação desse grupo, né, desse grupo aí da guerrilha, da chamada guerrilha Viet Minh, que, no caso, primeiro, o Ho Chi Minh, ele funda o Partido Comunista Vietnamita. Esse é um ponto que ele é inicial. E aí, depois, esse grupo acaba lutando contra os japoneses na Segunda Guerra Mundial e depois contra os franceses. Então, deixa eu só deixar essa parte ali enquanto a gente fala. Mas, após a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial, a França e o Viet Minh vão entrar em disputa pelo controle da região, iniciando-se então em 1945 a chamada Guerra da Indochina. Em 1946, na verdade, começa a Guerra da Indochina, encerrada em 1954 após a conquista da posição francesa em Dien Bien Phu, tá? Que, inclusive, tem um filme sobre esse episódio, Dien Bien Phu, aonde os franceses foram definitivamente derrotados, e aí, né, no caso, os franceses tiveram que assinar um acordo, tá? O acordo esse assinado em Genebra durante uma conferência, aonde a França reconhecia a independência do Laos e do Camboja, e também, né, no caso ali, cria o Laos e o Camboja e divide o Vietnã em duas partes. Tá? No caso aqui, uma parte comandada, o norte, sob o regime comunista do Ho Chi Minh, e o sul, uma monarquia independente num primeiro momento, né? Então, em 54, o Vietnã ele foi uma monarquia, mas no ano seguinte a república foi proclamada no Vietnã. Primeiramente diz ali, ó, em 54, em 55, no caso, uma monarquia independente chefiada por Bao Dai. E inclusive havia sido marcado um plebiscito para o ano seguinte para decidir sobre a reunificação do país. Mas, em 55, o primeiro-ministro do Vietnã do Sul, Ngo Dinh Diem, o Nego Didier, Ngo, ou Negô, ele, que era anticomunista e contrário à reunificação, ele vai dar um golpe de Estado, vai transformar o Vietnã do Sul numa república e também, por consequência, numa ditadura militar. Tá? E é claro que aí o que acontece? Deixa eu passar aqui para vocês. Então, essa é a divisão: República Democrática do Vietnã, né, o socialismo, e República do Vietnã capitalista, primeiro, né, no caso, primeiramente nesse período, durante a Guerra do Vietnã, do Ngo Dinh Diem, que vai governar até 1963, e depois do assassinato do Ngo Dinh Diem, vai assumir o Nguyen Van Thieu, né? Esses nomes são meio impronunciáveis aqui, vocês não precisam se preocupar com esses nomes aqui, tá? Esses nomes aqui nem eu, às vezes, eu decoro, tá, gente? Então nós vamos ter os chamados dois Vietnãs, e separando esses dois Vietnãs, uma zona desmilitarizada. Olha que interessante esse ponto aqui. Então, aqui no sul, né? No caso, aqui no sul, vamos começar falando do sul, com o imperador deposto, o ex-primeiro-ministro agora se torna o presidente Ngo Dinh Diem, que era um cara de uma família que havia sido convertida ao catolicismo por missionários, né? Ele governou com poderes ditatoriais e ele transformou o Vietnã numa verdadeira republiqueta familiar, onde ele colocou dois dos seus irmãos controlando duas áreas no interior do país, com seus exércitos particulares, um outro irmão designado embaixador nos Estados Unidos e o outro arcebispo da antiga capital imperial do Vietnã, chamada Hue. Sim, gente, no Vietnã tem uma cidade com esse nome. Tá? Então, colocar os parentes para cargos importantes, embaixador dos Estados Unidos, qualquer semelhança é mera coincidência, tá, turma? Não levem a sério essa ironia. Então, o Ngo Dinh Diem, ele faz esse tipo de ações ali. Aqui, no caso, vocês estão vendo uma imagem da visita do Eisenhower, ele visitando Washington, né, sendo recepcionado pelo presidente Eisenhower, porque, né, ele vai buscar apoio dos Estados Unidos, porque ele sabia
que, no caso, a ideia de reunificação ela seria votada favorável pela maioria das populações do Vietnã. Então, ele vai buscar apoio dos Estados Unidos para evitar essa reunificação do país, especialmente porque é o seguinte, né, turma? Diz ali, ó, que em 55 ele vai dar um golpe de Estado, vai instaurar uma ditadura militar, as Forças Armadas sulistas, então, passam a receber dos Estados Unidos dinheiro, armas e treinamento militar, e em 1960, a partir do sul, uma resistência comunista organizada no sul do país, apoiada pelo Ho Chi Minh, pela União Soviética e também pela China, ela vai fundar a Frente Nacional pela Libertação do Vietnã, também conhecida, né, pelo seu braço armado dos guerrilheiros comunistas conhecidos como os Vietcongs, como diz aquela canção, né? Foi para o Vietnã lutar com os Vietcongs, né? Então, no caso, contra os Vietcongs, seria na versão original, né? Então, aqui no caso, que tem aquela música que os Incríveis gravaram na década de 60, 70, e depois os engenheiros do Havaí regravaram há 30 anos atrás, lá em 1990. Então, aqui no caso, né, gente, diante da resistência comunista, deixa eu voltar aqui, me passei aqui no slide, peguei uma parte mais pesada, né? Deixa eu abrir aqui, diante da resistência comunista, o Ngo Dinh Diem, ele recorre ao auxílio dos Estados Unidos e, em 61, o presidente John Kennedy, reagindo à FLN, ele enviou ao Vietnã milhares de conselheiros militares, tá? Mas, em 63, no meio de uma crise relacionada ao budismo, e ali vocês estão vendo uma imagem que fala sobre essa crise, né? Porque assim, ó, em torno de 80% do Vietnã do Sul budista, era budista, mas o governo do Diem, que era católico, ele começou a fazer políticas em favor dessa minoria que tinha acesso a cargos públicos e também a posse da terra. E o fator desencadeante dos protestos dessa crise budista foi a morte de 9 manifestantes desarmados em Hue, por causa da proibição da bandeira budista no país. E no protesto, então, tem essa foto aí marcante, né, do Thich Quang Duc, de um monge que se ateia fogo durante os protestos em Saigon, né? Olha só que imagem, é o cara ali queimando, e ele, né, que tinha se enchido de gasolina, queimando, e ele está tão concentrado que ele nem sente a dor, ele morre queimado sem sentir dor ali. Bom, o Ngo Dinh Diem, que vai ser preso e executado em circunstâncias ainda não esclarecidas, né? Então, aqui também um ponto que é interessante. Então, como eu disse, ele foi deposto em 63 no meio dessa crise, né? Diz ali, por exemplo, que em 63 ele vai ser assassinado, o Diem, e sua morte ela provocou uma série de golpes no país, gerando um caos político que vai dar oportunidade aos Estados Unidos entrarem efetivamente na guerra, né? Especialmente com o Vietnã já pacificado em 65, assumindo então o Nguyen Van Thieu, que vai ficar no poder nesse país até 1975. Então, durante todo o auge da participação dos Estados Unidos nesse conflito, o Vietnã do Sul ele é comandado por aquele miudinho ali chamado Nguyen Van Thieu, né, que era o presidente, então, do Vietnã do Sul, tá? Bom, o Vietnã do Norte, para falar um pouco, né? Então, aqui o Ho Chi Minh, que no seu período inicial, após a independência, realiza reformas agrárias no Vietnã do Norte e estatiza a economia do país. Os primeiros anos foram bem difíceis, já que o Norte era bem menos desenvolvido economicamente do que o Sul, e um fato interessante é que durante a Guerra do Vietnã, o Ho Chi Minh acabou morrendo de idade, né? E a liderança política do Vietnã do Norte passou para o Le Duan, que vai continuar a guerra depois disso. Bom, a guerra, né, então, né, gente, a partir de 1960, os Vietcongs vão ter o sinal verde para começar de forma declarada a guerra contra o governo do Vietnã do Sul. Um fato interessante e que aparece no gráfico ali do material de vocês, na página 32, uma rota, né, no sul do país, né, vocês estão vendo ali, ó,
para abastecer os guerrilheiros vietcongues que estavam no sul, o governo de Hanoi, do Vietnã do Norte, passa a utilizar uma trilha que passava pelo Laos e pelo Camboja, essa chamada trilha Ho Chi Minh, que era uma trilha que ela, especialmente, ela abastecia o Vietnã do Sul através do rio Mekong, né, que é o rio que ele passa pelo Laos e pelo Camboja, e que ele vai ter o seu delta no sul do Vietnã, né, no atual território do Vietnã do Sul. Bom, aqui, né, turma, então, diz aqui que com a morte, né, com a morte do Ngo Didier, com a posse do Van Thier, os Estados Unidos então começam a intervir efetivamente na guerra, né? O apoio dos Estados Unidos ao regime anticomunista do Sul vai se ampliar de modo gradual até que em 1965 então aconteça essa intervenção direta dos Estados Unidos no país. Nesse período, então, né, os Estados Unidos já está sendo governado pelo Lyndon Johnson, né, já que o presidente John Kennedy havia sido assassinado no final de 63, e a partir do período em que o Lyndon Johnson coloca os Estados Unidos na guerra, é que vai haver o início da escalada da guerra, né? Então, a partir aqui desse momento é que a guerra ela vai entrar num estágio bem mais intenso, tá? A trilha Ho Chi Minh, que ela então passava longe do território Vietnã para abastecer de munição e armas os Vietcongs. Sim, gente, aquilo que vocês estão vendo ali é um soldado Vietcong, certo? Eram uns caras magrinho, pequenininho, né? Que se vestiam tal qual os camponeses da região e que construíram vários esconderijos e centenas de quilômetros de túneis por debaixo da terra, o que dificultava em muito a sua localização pelos inimigos, né? No caso, pelos soldados dos Estados Unidos. Então, ali, mais uma vez falo né, da derrubada do Ngo Van Thier, a morte do Kennedy, a entrada do Johnson, e aqui, então, está o pretexto, né? O porquê que os Estados Unidos entraram na guerra do Vietnã, né? Sempre tem um incidente, né, gurizada? Os Estados Unidos e seus pretextos chulezentos para entrar numa guerra. Em 1964, acontece um episódio conhecido como o Incidente do Golfo de Tonkin, quando destroyers norte-americanos, em missão de espionagem e vigilância, entraram em conflito com norte-vietnamitas. Tava lá de butuca, né, em águas vietnamitas, pediu para levar, né? Logo em seguida, o Congresso americano aprova a resolução permitindo ao presidente Johnson comandar operações militares no Vietnã. Então, ali entre 65 e 68, os Estados Unidos bombardearam várias posições consideradas estratégicas no norte e também no sul, nas áreas onde os Vietcongues já controlavam no país. Então aqui alguns pontos, né? Alguns equipamentos usados, enfim, ali algumas imagens dos fuzileiros. E aí nós temos, né? Diz aqui que os Estados Unidos eles enviaram tropas ao Vietnã do Sul e iniciaram ataques aéreos sistemáticos ao norte. O Vietcong resistia com essas táticas de guerrilha aos sofisticados armamentos ocidentais, como bombas de fragmentação, o napalm, né, que é uma bomba incendiária, e desfoliantes químicos, o agente laranja. Gente, o agente laranja, para quem não sabe, ele é a base, sabe do quê? De um herbicida que é muito usado hoje nas nossas lavouras, que é o Roundup. Aliás, a mesma empresa que faz o Roundup hoje é a empresa que fazia o agente laranja usado na Guerra do Vietnã. Tá, mas por que usar desfoliante químico no Vietnã? Por quê? Bom, gente, né, os caras achavam que, né, que os soldados estavam na floresta. Eles não estavam na floresta, eles estavam debaixo da floresta. Então, aqui no caso, diz no material de vocês que os estadunidenses usaram substâncias químicas, agentes biológicos para destruir a vegetação, impedindo com que o inimigo conseguisse se esconder, além de contaminar os alimentos a fim de desabastecer os vietcongues e civis. Gente, assim, ó, a população vietnamita hoje sofre muitas consequências desses ataques químicos e biológicos, né? A quantidade de pessoas que tem no Vietnã com problemas de má formação genética em consequência desses ataques químicos e biológicos é uma coisa absurda.
fora a quantidade de pessoas que sofrem, as pessoas atingidas pelo napalm, a quantidade de bombas que foram jogadas tanto no Vietnã, no Laos e no Camboja, bombas que não explodiram, né, que caíram no solo e não explodiram, e que hoje hoje há nessa região um trabalho de encontrar essas bombas e explodi-las com segurança, né? Porque volta e meia acontece ali de bombas que não explodiram, tá lá os agricultores mexendo no solo e quando vê, pá, dá um estrago muito grande. Sim, gente, né? Essa foto aí, essa foto é muito boa mesmo, né? Essa foto aqui a ofensiva do Tet, né? Então, o Ano Novo Lunar Chinês, né? Então, foi um episódio aqui que é o seguinte, então, em janeiro de 68, guerrilheiros vietcongues e soldados do norte lançaram a ofensiva do Tet, invadiram a embaixada dos Estados Unidos em Saigon, atacaram quase todas as bases estadunidenses e marcharam sobre as principais cidades do sul. As forças dos Estados Unidos e do sul do Vietnã reagiram com ferocidade, provocando a morte de aproximadamente 2 milhões de vietnamitas e aproximadamente 50 mil estadunidenses. Mas, né, como eu falava para vocês, tem aqui umas imagens bem pesadas aqui, ó, né? Então aqui, ó, nos Estados Unidos, o governo começou a enfrentar crescentes protestos da população, mas mesmo assim o presidente Nixon, que havia assumido no lugar do Johnson, ele ordenou o ataque à trilha Ho Chi Minh, fazendo, né? Então esses ataques terríveis aí, tá? Então assim, ó, como tem aqui um episódio que, digamos assim, ele marcou, especialmente em 1970, que é o seguinte: em 1969, uma aldeia no Vietnã chamada de My Lai, ela, que segundo os Estados Unidos, ela era a base de esconderijo Vietcong. Essa base foi bombardeada, foi atacada, e na maioria crianças e mulheres foram massacradas. E um ano depois, as fotos foram divulgadas, né? Então, assim, olha que interessante. As fotos, os caras massacraram uma população enorme de civis no Vietnã, lá em My Lai, e só um ano depois, um fotógrafo decidiu expor elas, um fotógrafo militar dos Estados Unidos decidiu publicar essas fotos, e a partir de 1970 é que a opinião pública dos Estados Unidos começou a cair em cima da guerra, né? Então, como sem sucesso nos seus ataques... Deixa eu mostrar outras imagens aqui para falar para vocês, na verdade, tem mais imagens aqui para falar para vocês. A partir da eleição do Nixon, então, os Estados Unidos começam a pensar uma maneira de sair da guerra, já que não estava conseguindo muita coisa, né? Então, a partir da chegada do Nixon ao poder, começa o chamado processo de vietnamização do conflito, que era reforçar o exército do Sul para que ele sozinho levasse a luta adiante contra os socialistas. E também desestruturar todo o sistema Vietcong, não interessando onde estivesse. Por isso que os ataques dos Estados Unidos, eles não ficaram restritos apenas ao Vietnã, eles também se estenderam para o Camboja e também para o Laos. Então, ali nas imagens que vocês estão vendo, tá? É claro que daí os Estados Unidos publicam cartazes encorajando os soldados do norte e os Vietcongues para desertar para o sul, soldados norte-americanos entrando em aldeias para buscar guerrilheiros. Tem algumas cenas ali, ó, bem... cara, essa imagem ali debaixo, ela é muito boa, né, gente? Essa imagem que tá ali debaixo é muito boa. A floresta, as aldeias pegando fogo ali ao fundo e o militar ali metendo um alô ali, mandando um alô para casa. Alô, mãe, né? Tá pegando fogo, bicho, né? Né? Essas imagens aqui são muito marcantes, né? Então aqui essa imagem dos bombardeios B-52 lançando bombas contra cidades norte-vietnamitas. Em torno de 70% do parque industrial do Vietnã do Norte foi destruído nesses bombardeios, certo? Os helicópteros Bell, tá? Devido ao grande sucesso desse helicóptero, vários aliados dos Estados Unidos compraram esse equipamento, inclusive o Brasil comprou 40 unidades desse período durante os anos 70. E aqui, então, está alguns lances, né, dessa guerra. Ali na imagem à esquerda, um helicóptero pulverizando o agente laranja na vegetação do Vietnã, certo? É claro que
isso acabou expondo, além das prejudicou as plantas, o solo e a população que ficou exposta ao regime. Se vocês fizerem uma pesquisa hoje sobre os efeitos do agente laranja na população vietnamita, é horrível. E ali na outra imagem, um navio usando um lança-chamas para colocar napalm, né? Napalm, que era uma bomba incendiária, na verdade é gasolina com gel, certo? O napalm que, vamos falar a verdade, o napalm que já era usado durante a Segunda Guerra Mundial. Os japoneses sofreram muitos ataques de napalm dos Estados Unidos, e na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos voltaram a usar o napalm como bomba incendiária. E aqui uma das cenas mais emblemáticas da Guerra do Vietnã, muitos de vocês talvez já devam ter visto essa cena, que é a da menina, na época, Pan Thi Kim Phuc, correndo nua após a sua aldeia ter sido incendiada, né? E ali interessante, assim, ela tá com os braços assim porque ela foi atingida com napalm, né? O gel, um gel pegajoso, ele penetrava a pele, então tu imagina, ela tá com os braços assim, por causa da dor da queimadura, ela tá sem roupa porque a roupa dela pegou fogo, né? Então ali, ela e outras crianças fugindo da aldeia onde viviam, e atrás dela soldados do Vietnã do Sul e dos Estados Unidos. Aliás, gente, essa hoje é uma senhora de na faixa dos 50 e poucos anos de idade, a Pan Thi Kim Phuc, ela teve inclusive no Brasil há uns anos atrás. Ela teve dando palestras ali em Santa Catarina, no Rio de Janeiro. Ela viaja hoje o mundo, inclusive, na verdade, as cirurgias que ela teve que fazer, para as plásticas que ela teve que fazer, os enxertos de pele que ela teve que fazer, foram todos depois tiveram que ser custeados pelo governo dos Estados Unidos, né? Então, assim, é uma história bem pesada, a história dessa sobrevivente dessa cena aqui, né? Tem até uma reportagem do Fantástico de uns anos atrás que mostra isso aqui. Bom, mas em 1973, então aqui em 1973, sem sucesso nos seus ataques contra os vietnamitas, os Estados Unidos eles assinam os Acordos de Paz de Paris, né? Em 73, então, assinados os Acordos de Paz entre Estados Unidos, Vietnã do Sul, Vietnã do Norte e o Vietcong, né? Onde os Estados Unidos se retiravam do conflito, então, em 1973, né? Mas deixavam apenas ajuda econômica, treinamento e armamentos. Bom, o que acontece, né, turma? Em 1973 foi estabelecido o cessar-fogo, foram convocadas eleições gerais no Sul, libertados os prisioneiros de guerra, e com a retirada das tropas dos Estados Unidos, o confronto virou uma guerra civil entre Vietcongues e forças do governo do Vietnã do Sul, até que em 76, após 3 décadas de guerra e arruinados economicamente, os dois Vietnãs eles vão se unificar sob o nome de República Socialista do Vietnã, com a capital em Hanoi. Então, como a gente fala ali, né, sozinho o governo do Sul não conseguiu resistir ao avanço Vietcong, e, né, as tropas vietnamitas, em 30 de abril de 1975, elas entram em Saigon e garantem a vitória dos Vietcongs, né? Então, ali, em 75, acontece essa vitória socialista na Península da Indochina. E claro, né, que nos outros países, certo? O Vietnã unificado, no Laos, o grupo comunista Pathet chega ao poder, e no Camboja a gente vai ter, então, o Camboja, que também se envolveu no conflito, a guerrilha maoísta radical Khmer Vermelho, com o apoio do Vietnã e da China, chega ao poder. O caso do Camboja, depois ele vai tem uns casos bem emblemáticos ali no Camboja, que é uma coisa que mais adiante eu quero trabalhar aqui com vocês. Deixa eu só arriscar aqui um negócio que eu não tinha visto, tá? E aí, claro que depois disso, vamos dar a sequência aqui. O país, então, em 1976, ele é unificado sob um sistema socialista. O Le Duan apoia, invade a Camboja em 79, tirando do poder o governo comunista radical liderado pelo Pol Pot. O Pol Pot, que nesse período aí de comunismo radical, ele matou milhares de pessoas. O Pol Pot foi um genocida tenebroso, que vai aparecer ali.
E o Vietnã permaneceu ocupando o Camboja até 1989. Tá? E a partir de 86, o Vietnã, a partir de 86, com a chegada do novo secretário-geral do Partido Comunista, o Nguyen Van Linh, é que o Vietnã começa a realizar reformas econômicas, né? E aí o que consiste essas reformas, né? Então, incentivar a propriedade privada baseada numa economia de mercado, o abandono da coletivização da propriedade industrial e agrícola do país. Isso permitiu com que várias indústrias do mundo se instalassem no Vietnã. Nessa imagem que vocês estão vendo ali, inclusive, está uma fábrica da Nike, né? No Vietnã, em Saigon. Gurizada, vários produtos de marcas que vocês conhecem hoje são produzidos no Vietnã. Nike, Adidas, Reebok, certo? Certamente vocês têm ou tiveram alguma roupa ou calçado dessa marca que foi feito no Vietnã. Eu vou falar, eu já tive tênis, tanto da Adidas quanto da Nike, que fui olhar a etiqueta ali dentro do calçado, made in Vietnã. Eu tinha uma roupa aqui da Reebok, um abrigo que eu tenho faz uns 10 anos, made in Vietnã. Olha só, né? Claro que assim, ó, né, gente, o Vietnã, ele politicamente, ele segue sendo um regime fechado, controlado pelo Partido Comunista do Vietnã, Partido Único, né? Então, o Vietnã, ele e claro, né, a gente, claro, não ouve falar muito hoje, na verdade o que a gente ouve falar sobre o Vietnã atual é que ele teve essa abertura de mercado e que o Vietnã, ele, durante essa pandemia, lá na região do Covid-19, o Vietnã, ele estabeleceu uma quarentena bem radical, né, que foi seguida à risca pela população e que, segundo dados aqui, ó, né, vou até acessar aqui a informação agora para confirmar isso que eu vou falar para vocês. Pelo menos até pouco tempo atrás, o Vietnã não tinha registrado nenhuma morte por Covid, tamanho o cuidado que a população... Que assim, turma, o Vietnã, só para vocês terem uma ideia da atualidade, o Vietnã, ele 90 milhões de habitantes. Ele não é um paizinho pequenininho, não, gurizada. Ele tem uma área territorial pequena, ok, mas ele tem uma população que hoje está na faixa dos 90 milhões de habitantes. Vietnã, para vocês terem uma ideia, hoje tem 28 casos ativos apenas de Covid-19. Teve outros 353 casos recuperados e nenhuma morte. Então, assim, ó, gostem ou não, o Vietnã conseguiu estabelecer um puta sucesso em cima do combate ao Covid-19, né? Então, tanto que é por isso que recentemente até estavam os caras, né, eu estava vendo uma cena lá do campeonato vietnamita de futebol voltando com estádio com gente, com estádio lotado, né? Vietnã, vizinho à China. Mas assim, ó, eles tiveram que fazer uma série de políticas restritivas ali. Eu estava lendo um material esses dias, deixa eu ver onde é que está aqui. Agora eu não vou encontrar ele aqui, mas eu sei que, por exemplo, eles fizeram um controle muito rigoroso sanitário, um controle das fronteiras, né? Já que o Vietnã faz fronteira com a China, então eles tiveram que fazer um controle bem rigoroso ali desse processo. Vietnã que inevitavelmente, né, a gente lembra das músicas, que a gente lembra das séries, que a gente lembra dos filmes, mas que não vai dar tempo da gente falar aqui agora, né, porque são 9h54 aqui, eu queria mostrar, né, a canção, mas eu vou interromper